Olá malta, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje temos uma conversa diferente. Eu, em vez de trazer aqui uma pessoa de tecnologia ou de criptomoedas ou de jogos, eu trago uma pessoa de literatura. E porquê? Primeiro, Luís Corte Real. Vou apresentar quem é esta pessoa. Tu tiveste uma grande influência, sem saberes, na minha vida a nível literário, porque tu criaste uma das editoras que para mim foi tipo o sonho. Porque antes de tu criares a saída de emergência, eu não conseguia ler, eh, sei lá, mais de metade dos livros que eu queria ler. Só havia em inglês, não havia em português. Portanto, Yeah. o Luís, que está aqui connosco, ele criou a saída de emergência. Já vamos falar um bocadinho sobre isso. E com a saída de emergência, tu conseguiste trazer a Portugal autores como George R. R. Martin com a Guerra dos Tronos, muito antes da série ser o que foi. Conseguiste trazer para as pessoas poderem ler em português a saga da Witcher, que a maior parte das pessoas só conhece como jogos e não conhece como livros, e começou como livros e por aí fora. Pá, então eu trago hoje o Luís aqui ao canal, porque não só já li centenas de livros da editora dele, basicamente, a sério, centenas, como ainda por cima, aqui o Luís lançou um livro novo, que é este. Depois vocês vão ter aqui o link em baixo. E também vamos falar aqui um bocadinho sobre este livro, porque me interessa muito este tipo de literatura num cenário português, que é uma coisa que também nunca acontece. Mas pronto, Luís, vamos começar, Viva. pá, com a pergunta. A pergunta. O que é que nós temos que fazer para o George Martin acabar a Guerra dos Tronos? Portanto, tu tens a morada dele, podemos fazer uma espera ao homem, tu tens esperança que o homem acabe aquilo. Pá, porque eu Epá, quando, disse, eu tenho. quando disse que tu vinhas cá, toda a gente me disse: é pá, tu tens é que lhe perguntar quando é que vem a Guerra dos Tronos. É a pergunta, tipo, Epá, tu és muito chateado com esta pergunta. eu tenho o telefone dele e tenho a morada dele, mas não vale a pena perguntar. Os fãs perguntam-nos a nós, os leitores. Epá, nós perguntamos aos agentes. Os agentes, que são subagentes, perguntam ao agente americano. E o agente americano pergunta ao autor. Pá, e ninguém sabe. Como o autor teve fechado por causa da pandemia, eu acho que o livro até andou um bom bocado. Hum, Epá, e noutro autor qualquer eu diria, pá, o livro está aí a arrebentar, este Natal temos o volume. Epá, mas o Martin está com uma certa idade e tem muitos projetos e ele não quer certamente morrer hum, limitando-se a escrever mais um volume da Guerra dos Tronos. Pá, ele quer produzir, ele quer escrever outras coisas e não se pode, pá, não se, tem que se aceitar. Claro que para nós é pena, porque uhum, pá, faltam dois volumes, não é? Portanto, eu já nem falo no segundo que falta, já só falo no próximo. Supostamente já tem não sei quantas centenas de páginas, mas ainda faltam coisas. Eu já houve uma altura em que os agentes estavam muito entusiasmados, achavam que o livro estava quase pronto, e isto já foi há 4 anos. Portanto, repara hum, como até os agentes que representam o autor e que negociam os direitos do autor para todo o mundo, até os agentes estão completamente aos papéis. uhum. E eles próprios não querem pressionar, não querem falar com o autor sobre isso, querem dar espaço. E estamos todos nesta ansiedade, não é? A série de televisão fechou um bocadinho a história para quem queria, Uhum. mas está tudo em aberto na cabeça do autor, não é? Sim, é aquilo que tu dizes. Eu acho que não se pode sequer levar muito a mal, porque vamos lá ver. Uma pessoa que se calhar passa uma vida inteira a ter ideias e que não as consegue concretizar, e de repente chega a uma certa idade e todas as portas se abrem, de certeza que É, não há um canal de exatamente. televisão, uma produtora de filmes que não queira trabalhar. Aliás, ele neste momento está a fazer, eh, já deve ter feito, calculo eu, o argumento de um jogo muito esperado para as consolas, provavelmente no próximo ano, que é, ou este ano, já nem sei quando é que sai, que é o Elder Ring. E toda a gente ficou: uau, é o George Martin que vai escrever este jogo e não sei o quê. Portanto, o homem neste momento pode fazer tanta coisa que, pá, que faz o que quer, né? Quer dizer, isto não é como, não é se calhar como a maior parte dos escritores que ainda demoram um bocadinho. Não, ele já chegou a um patamar que faz aquilo que quer, né? É. E esperemos que ele Ele, queira acabar os livros. exatamente. Ele agora pode realizar os sonhos todos. Tem dinheiro, tem as portas abertas, tem a admiração, tem o respeito, só não tem tempo. Pá, ele tem Uhum, que 70, é uma pessoa com excesso de peso, com aquela dieta americana, sabe que a qualquer momento pá, pode-lhe acontecer alguma coisa, portanto, eu também ponho-te no lugar dele. Queres gastar os últimos anos da tua vida sozinho, até claro, para ganhares mais uns milhões, quando tu já tens a conta abarrotada de milhões.
E não sei até que ponto é que não desmotivou um bocadinho. Pá, quando a série ultrapassou, quando a série terminou a história dele, pá, não sei se não desmotivou, não é? Uhum. Até muito mais giro lançar umas coisas novas e escrever um jogo e produzir umas séries de televisão e comprar um cinema, organizar uns festivais, ir às World Cons. Olha, mas temos pena, porque eu gostava muito Uhum. que a série Guerra dos Tronos terminasse, acho que era importante. Pá, nem que ele fizesse como outros autores e arranjasse um ghostwriter, alguém que o ajudasse e que ele Uhum. supervisionasse, uh, para não defraudar os fãs, porque eu também percebo que um fã que investiu não só o seu dinheiro, mas o seu tempo, e até quando não havia série de televisão, portanto, são aqueles fãs originais que já apoiavam o autor antes da série da Netflix, pá, as pessoas sentem-se um bocadinho defraudadas e depois vêm a fazer outras coisas e zangam-se. Portanto, eu percebo ambos os lados. Como editor, gostava de publicar o livro, porque ia ter um livro nos tops durante meses, Uhum. mas pronto, olha, Olha, diz-me uma coisa. comprei, fui ao Óbidos no outro dia, comprei-lhe uma garrafinha de ginja e uma de vinho do Porto. Vou-lhe enviar, de vez em quando enviamos umas coisas, mas não lhe vou perguntar pelo livro. Não vale a pena. Olha, Não diz-me vale uma a pena. coisa. Para nós também aqui que estamos a ver, percebermos um bocadinho como é que é todo este processo editorial. Vamos supor que agora acabávamos esta conversa e tu recebias um mail, tanto de um agente qualquer a dizer: olha, o livro do George Martin acabou de chegar aqui, o primeiro draft, ou o último, ou o que for, portanto isto está pronto a ser publicado, vai ser publicado daqui a 4 meses e não sei o quê. O que é que tu, enquanto editor, né, que passo é que tu tens que Uhum. fazer? Porque de certeza que o teu objetivo é lançar em Portugal o livro o mais depressa possível, por comparação com a versão original, que muitas pessoas vão comprar na net, Exatamente. né? Que passos assim super rápidos é que tu tens que imediatamente fazer para conseguires com que um livro que provavelmente tem 1000 ou 1500 páginas consiga chegar rapidamente ao nosso mercado? Então, olha, se os agentes me disserem que têm o manuscrito, eles não vão enviar o manuscrito por e-mail como fizeram sempre com os volumes anteriores. Como este é o manuscrito mais aguardado de todo o mercado literário dos últimos 10 anos, o que vai acontecer é que o manuscrito vai estar num escritório, algures, em Itália ou na Alemanha, que já foram esses países que foram apontados há uns anos. Eu tenho que enviar um tradutor para lá. Esse tradutor tem que lá ficar as semanas ou os meses que precisar para traduzir o livro. Vão-lhe dar 8, 10 horas por dia para ele ir para um escritório com um computador. Não pode tirar nada do livro do escritório, portanto, para cortar a 100% ou a 99% as possibilidades do manuscrito ir parar à internet. Uhum. Epá, quando esse tradutor acabar de traduzir, e é como tu dizes, devem ser 1000 e tal páginas, portanto são meses e meses de trabalho. Eventualmente temos luz verde depois de assinar uns contratos, não só os contratos dos direitos, mas fundamentalmente um contrato de não divulgação do conteúdo, com umas penalizações astronómicas. Finalmente, esse manuscrito em português, já traduzido, virá para cá, será revisto, será paginado, será impresso, será prospecionado, distribuído e vendido. Idealmente o mais próximo possível da data em que a versão americana e inglesa são lançadas, porque essas versões canibalizam o nosso mercado. Tu recorda-te da última vez nós tínhamos o Martin no top e tínhamos a versão inglesa no top também. Portanto, houve milhares de pessoas que começaram a ler o livro em português, connosco, depois pularam para a versão americana ou inglesa. O que é uma facada nas costas da editora sempre. Uhum. Dada pelos livreiros, porque também se aproveitam disso, e dada pelos fãs, que depois querem que o Martin venha a Portugal e querem que o Martin dê autógrafos em Portugal, mas olha que a editora americana e a editora inglesa não trazem o Martin a Portugal. Por isso é que eu peço sempre aos fãs, apoiem a vossa editora. E não sou só eu, o próprio, da última vez esteve cá o Brandon Sanderson, que também é outro dos grandes nomes da fantasia. Não sei se tu foste ao lançamento dele numa FNAC, e ele, a certa altura, estava lá a dar autógrafos, depois chegou só para de mim e disse: eu nunca dei tantos autógrafos, nunca autografei tantos livros ingleses em nenhum lado, a não ser Inglaterra, Estados Unidos.
E eu disse-lhe, pá, toda a gente aqui lê em inglês, portanto isto é normal. E ele, pá, mas isto deve ser muito mal para vocês. E eu, pois, é muito mal. Tanto é mal que nós tivemos que cancelar o autor. Porque se as pessoas lessem em português, nós podíamos continuar. Se as pessoas E é leem um grande metade leem em autor, é português, muito metade bom. leem em inglês, o mercado é tão pequenino que nós temos que parar. Uhum. Porque não há matéria humana, não há leitores suficientes. Portanto, é como diz, tínhamos que publicar o Martin muito próximo da versão inglesa, com um preço o mais competitivo possível, mas provavelmente já sairia sempre depois. E seriam uns meses frenéticos para de tradução, de paginação, de revisão. Ia ser muito giro, porque estamos mortinhos por lançar esse livro, mas ia ser uma loucura. Já o último foi, só com os cuidados. O sigilo que anda à volta deste manuscrito é uma coisa. Agora, repara o que é pagar custos de um tradutor que não está em sua casa, vai ter que estar na Alemanha ou na Itália, num hotel, durante 4 meses, a comer, a dormir, e nós temos que pagar isso tudo. Uhum. Para depois chegarmos cá e já está a versão inglesa nos tops. Mas pronto, olha, faz parte, não vale a pena chorar. Na Holanda é igual, o país onde se fala muito inglês é igual. Uhum. No Brasil e em Espanha já não tem esse problema. É uma dos ossos do ofício, não é? De se andar nisto. Então agora vou pegar nisso e vou andar aqui um bocadinho para trás. Hum, eu gostava de perceber aqui contigo, eu já sei um bocado porque nós já falámos bastante sobre estes assuntos, mas o que é que leva uma pessoa há 18 anos, mais ou menos, criar uma editora de um género literário que em Portugal ou se lê tão pouco, ou aqueles que leem realmente leem muito em inglês? Porque aquilo que eu sinto é que as pessoas que leem, e isto é falar com amigos meus, aquilo que eu sinto é as pessoas que leem ficção científica ou fantasia, que é uma das grandes bases do vosso catálogo, leem em inglês. O que eu não noto tanto noutros estilos, mas se calhar é porque também não tenho amigos a ler tanto esses estilos. Mas o que é que leva uma pessoa como tu, há 18 anos, a criar uma editora, principalmente num país onde se lê pouco? Porque a verdade é essa, lê-se pouco em Portugal. Lê-se muito pouco. Isto, tu estavas maluco? É mesmo gostar de livros? É o quê? Olha, Explica um bocadinho. é assim, é óbvio que é gostar de livros, porque a minha vida está rodeada de livros desde muito novo. Era o meu hobby, número 1, número 2, número 3. Ler, ler, ler. E lia de tudo. Fores ver a minha biblioteca pré-saída de emergência, tens lá westerns da Europa América. Tens os policiais de bolso de vampiro. Tens Guerra e Paz, história da coleção Guerra e Paz da Europa América, tens todos os clássicos, essa de Queiroz, tens muita banda desenhada, tens muito romance histórico. Portanto, eu li de tudo, gostava de fantástico e tinha um problema quando chegava a uma livraria, em português tinhas praticamente nada, com exceção dos clássicos da Europa América ou assim, as edições de bolso, algumas coisas de livros do Brasil, mas não tinhas coleções regulares. Tinhas que comprar em inglês. E mesmo em inglês tinhas ali uma prateleira ou duas, muitas vezes até com uns livros soltos, primeiro volume da Wheel of Time, e depois tinhas o quinto, e depois já não tinhas mais nada. Uhum. Era um caos. E foi assim que eu conheci, por exemplo, o George Martin. Quando fui a Londres uma vez, fui logo a uma livraria, aproveitei a secção do Fantástico, e estive lá 2 horas para escolher um livro. Eram tantos que eu nem sabia para onde me virar. E peguei no Martin perfeitamente ao calhas. Gostei da sinopse e trouxe o Martin. Estamos a falar em 2001. Portanto, nem a editora existia. Eu já lia Martin uns anos antes de sequer pensar que ia criar uma editora. E a editora foi criada, a saída de emergência, foi criada para publicar Fantástico, mas como um hobby. Eu era copywriter, era criativo publicitário, já há uns anos, e criei a editora como um hobby. Nunca pensei profissionalizar-me. E realmente começámos a publicar algumas coisas, correram bem, mas cedo percebemos que se nós insistíssemos só em fantástico, portanto em ficção científica, em fantasia, horror, nós era uma questão de meses e estávamos falidos, porque o género vendia pouquinho. Então começámos a publicar um bocadinho de literatura romântica, um bocadinho de romance histórico, um bocadinho de thriller. E esses géneros vendiam bem e sustentavam tudo. Eu posso dizer que a coleção Bang tem 300 e tal volumes agora.
Epá, mas a percentagem de livros aí que deu prejuízo nessa coleção é muitíssimo superior à percentagem de livros que dão prejuízo, por exemplo, na literatura romântica. A literatura romântica, praticamente, a Nora Roberts paga, coitada, Nora Roberts, que muitos leitores do Fantástico desprezam ferozmente, ela paga muitos dos livros da coleção Bang. Portanto, nós temos que publicar os que vendem para podermos publicar os que queremos. Pá, por vezes dá-se aquele alinhamento de estrelas magnífico que é aquilo que nós queremos publicar é aquilo que vende. Mas é muito raro. Tens isso com o Sapkowski, tens isso com o George Martin, tens isso talvez com o Isaac Asimov, uns clássicos, o Lovecraft. Epá, mas não tens isso com o Brandon Sanderson, nem com o Steven Erikson, nem com o Robin Hobb, nem com a maior parte dos autores da coleção Bang. Não tens. Normalmente, pá, quando eu gosto muito dos livros, eles vendem miseravelmente mal. E mesmo assim, esses que falaste, como o Martin, como o Sapkowski, muito vem do facto de eles estarem noutros mídia. Portanto, quando sai o The Witcher na Netflix, os livros explodem. Calculo eu que tenha começado a Sim. vender mais. E o mesmo Sim. de certeza Aliás, com o George Martin. o Sapkowski já tinha sido publicado em Portugal, se não me engano, 2 vezes. E vendeu tão mal que ambas as editoras desistiram. E nós arriscámos uma terceira. Ainda nem sabíamos que vinha a série. A série veio e claramente que as vendas aumentaram. Não foi propriamente uma explosão, porque não vai para os números do Martin, mas o Martin foi uma explosão. Eu recordo-me que quando a série da Netflix apareceu, nós já tínhamos publicado para aí 5 volumes da nossa saga. Os livros já iam ao top. O quinto, pelo menos, já estava no top. Vendia se calhar 4.000, 5.000, o que para o nosso mercado é muito bom. Quem me dera a mim com Steven Erikson, ou uma Robin Hobb, ou um Brandon Sanderson vendesse 4.000. Se vendesse, nós publicávamos tudo o que eles têm. Uhum. Percebes? O problema é que vendes às vezes 300, 350, que não te paga sequer a tradução. Quanto mais os Quanto mais tudo o direitos, resto. papel, cartolina, a impressão, a ilustração da capa, tudo, não te paga sequer a tradução. Portanto, tu acabas por ter que abandonar e as pessoas ficam furiosas. Vocês abandonaram a série a meio. Nós nem devíamos ter começado. Tu às vezes percebes, não devias ter começado. Só se tu começares a ter este raciocínio, tu não publicas nada. Sim. Porque toda a fantasia, como tu sabes, é típica de ser ou trilogias, muitas vezes de 800 páginas cada volume, ou de séries de 6, 7, 8 livros. E se nós optarmos, então, por publicar apenas o que é seguro, nós vamos fazer o mesmo que fazem as outras editoras, que é, não publicam fantasia e não publicam ficção científica, a não ser que venha um filme ou uma série. Ora bem, nós temos 300 e tal livros na coleção. Não há 300 e tal séries. Portanto, 99% do que ali está não foi suportado nem por séries, nem por filmes. Foram apostas nossas. Muitas correram mal. Mas nós tentamos. Nós trazemos cá. Steven Erikson veio cá. Brandon Sanderson. Robin Hobb. Anne Bishop. Se tu for fazer uma lista dos autores de fantasia e ficção científica que já trouxemos a Portugal, são capazes de ter mais de 20, 30 autores. Mesmo assim é difícil vender. O nicho é muito pequeno e as pessoas depois pulam para o inglês e ainda se gabam disso. Eu leio inglês. Pois lês, mas estás a matar o teu mercado cá. Tu nunca na vida vais ter cá mais nenhum autor se lês em inglês. Porque a editora inglesa não traz autores a Portugal, nem a editora americana. Eu estou com esta lamentação porque, pronto, eu sei qual é a razão das coisas venderem pouco. É um mercado pequeno e é um mercado que é pouco fiel às suas editoras. Percebes? E eu também tenho culpa. Eu também leio alguma banda desenhada. Leio muita. Tenho se calhar gasto mais dinheiro em banda desenhada do que em romances. E leio muito em inglês. Mas fundamentalmente coisas que não estão cá. Okay? Se as coisas estão cá, eu prefiro pagar um bocadinho mais e ler em português. Porque eu sei que estou a apoiar esse autor cá. Porque assim eu sei que eventualmente o autor até pode cá vir. Porque posso dar às minhas filhas para ler, que não leem tão bem inglês. Portanto, eu tento. Mas sei que não, as pessoas não pensam nisso. As pessoas olham para o preço. A versão inglesa custa 9 euros, é de bolso. A nossa é trade, custa 16 ou 17. Vou para o trade. Vou para o bolso, que é mais barato, mando vir da Amazon, nem pago portes. É uma guerra que nós nunca vamos ganhar.
Eu acho que estes temas, espera aí que eu já pus isto aqui a gravar e depois faço outra vez os cortes. Eu acho que estes temas são temas que é interessante as pessoas perceberem o que é que se passa por trás. Portanto, as pessoas perceberem qual é a diferença entre porque é que um livro inglês custa 9 euros e em Portugal tem que custar 20 e todo o trabalho, eu sei que é sempre aquelas, as pessoas ficam sempre sangue e não sei quê e aquilo que tu estavas a dizer, que eu leio inglês. Mas as pessoas têm que perceber que não é bem assim, tipo, a margem que vocês têm é tão pequena que não, que, Podes ter pá, que não. certeza que nós a vender o livro a 18 e a editora inglesa a vender o livro a 9, a margem deles é maior que a nossa. E depois, lá está, estamos a falar, aquilo que estavas a dizer há bocado, estamos a falar de um estilo de literatura em que tu nem sequer podes editar livros pequenos, porque agora parece que se criou também um bocado a ideia que fantasia, principalmente fantasia, tem que ter pelo menos 3 livros e cada um deles tem que ter assim umas 800 ou 900 páginas, porque senão não é boa fantasia. O que na realidade não é verdade, porque há muito bom livro de fantasia e de ficção científica que tem 200 páginas e é bom, mas Né? eu acho que as Exatamente. pessoas também. É, Eu não sei se as pessoas vão atrás um bocado da questão de eu se vou gastar 15 ou 20 euros num livro, quer que tenha 1000 páginas e me dê para entreter durante uns meses, ou então se acham que quantidade é qualidade. Acho que passa um bocadinho por isso. sabes que às vezes os autores são obrigados pelos seus editores a escrever calhamaços. Hum, Há uma espécie de preconceito no mercado anglo-saxónico, que isto se calhar é o lado negro da tradição do Tolkien, que é a trilogia. Pá, a hum, trilogia transformou-se num sinónimo de fantasia. Na ficção científica já não é tanto assim. Mas na fantasia, sim. seja ela épica, seja ela heroica, seja que fantasia for, há muita ideia que tem que ser uma trilogia. E que os livros, quanto maiores, melhor. É sinal que tem mais história, que tem mais trama, tem mais enredo. Às vezes é apenas sinónimo de ter muita palha, que é o que acontece a maior parte das vezes, muita palha. O, mas pronto, há essa tradição dos livros grandes, que pode ser muito bonito na língua original, mas que depois, para as editoras, têm que traduzir, é, é muito complicado. Traduzir 200 páginas custa muito menos do que traduzir 600. E depois, claro, toda a produção, não é? Comprar papel para 600 páginas não é a mesma coisa que comprar papel para 200. E depois tu não podes vender o livro ao triplo. Um livro de 200 páginas podes vender a 15 euros. Um livro de 600 páginas não vais vender por 45. No entanto, o papel custou-te 3 vezes mais. A tradução custou-te 3 vezes mais. Mas tu não podes vender pelo triplo. Tens que vender por mais 1 euro ou 2, em vez de 15 a 18, ou 19, ou 20. E a margem da editora fica espremida, cada vez mais espremida, pelos custos de tradução e os custos de produção gráfica. Portanto, é com muito horror que eu vejo o número de páginas dos livros aumentarem. Chega a um tal ponto que nós muitas vezes temos que os dividir em dois. Porque a Sim. nossa tiragem é tão pequena que se tu publicas num só volume, tu tens que vender o livro a 50 euros. Bom, o que até se Uhum. podia fazer se fosse uma capa dura, com ilustrações a cores, com fitilho, uma edição numerada. Mas não, estamos a falar de edições normais. Portanto, é muito ingrato e podes ter a certeza que há grandes livros de ficção científica e de fantasia que nós temos lá na editora, que lemos e que não publicamos porque são grandes demais, porque têm muitas páginas. E não é só de ficção científica e fantasia, até mesmo na chancela Desassossego, onde publicamos biografias e história e política, muitos livros Uhum. fenomenais, estupendos livros que nos daria imenso orgulho e que teriam um papel importante depois na sociedade civil, as pessoas lerem, aprenderem. Nós não publicamos, porque os custos são absurdos. É preciso as pessoas perceberem que há aqui uma grande economia de escala. Quanto maior é a tiragem, mais tu consegues espalhar por cada exemplar os teus custos. Quando a tiragem é curta, tu ficas estrangulado. E infelizmente, em Portugal as tiragens são muito pequenas. Como se está a ler menos, as tiragens estão a diminuir. Como há muita oferta, muita editora, muitos grupos estrangeiros que vêm para cá, ainda estrangula mais as tiragens.
Uhum. Portanto, eu não me espanta nada que pá, muitos autores fenomenais não vão nunca mais ser publicados cá, porque estão a escrever 800 e 900 páginas. Lá está, é moda. É moda. É um bocado É uma moda. E moda, é uma... a cena da trilogia que tu estavas a dizer do Tolkien nota-se bastante bem porque criou-se um bocado o conceito, pelo menos é aquele conceito, é aquilo que eu sinto quando leio a fantasia, que é, tu tens um primeiro livro para apresentar personagens, apresentar trama e apresentar mundo. No segundo livro, tens ali umas coisas que não correm bem e a sensação com que tu ficas é que, pá, como é que eles dão a volta a isto? Porque os bons não vão conseguir ganhar, porque não há esperança, as coisas estão todas a correr muito a mal. E depois de repente tens o terceiro livro com uma batalha épica no fim e a malta ganha. E muita fantasia é isto. Divide-se Isso, desta forma. isso é exatamente é a fórmula que tem tornado um género. Pá, a fantasia devia ser o género mais criativo que poderia chegar a uma livraria, porque tu tens liberdade de criar o teu mundo, com as suas leis da física, com as Uhum. suas divindades, com as tradições, política, geopolítica, antropologia. Tu crias tudo. Portanto, a fantasia é um género sem limites. Epá, no entanto, eu acho que é das coisas com mais fórmulas, mais limitado, mais quadrada, mais previsível que existe, porque estão todos presos por uma série, todos os escritores e os editores muitas vezes impõem aos escritores essas limitações. Tu tens que escrever, tem que ter 600 páginas. Mas a história conta-se com 400. Mas com 400 não se vende, tem que ter 600. E tens que escrever uma trilogia. Mas isto é uma história que só tem um volume, então faz isso crescer para 3. E se correr bem, vais ter que fazer crescer para 6. Portanto, há toda uma força de mercado que tem como vista apenas, obviamente, as vendas e o lucro, e que é uma máquina que trucida e obriga todos a escrever o mesmo livro, da mesma maneira, com a mesma Uhum. fórmula. Por isso é que a fantasia, que era um género que tinha tudo para ser, pá, infinitamente criativo, transformou-se numa amálgama de coisas umas iguais às outras. Tu vais ver uma prateleira de fantasia numa livraria, é tudo igual, tudo muito parecido. É tudo aos blocos de 3, não é? Tudo aos blocos de 3. Tudo aos blocos de 3. Tudo aos blocos 3, tudo com as mesmas tramas, tudo com os mesmos artifícios, tudo com a mesma fórmula, tudo com as mesmas capas, tudo com os mesmos blurbs, é tudo igual. O que é muito triste, não é? É muito triste. Eu já vou voltar a este tema, porque este tema interessa-me. Porque eu vou introduzir George Martin agora a seguir nesse Olha, tema. então, Mas já agora, deixa-me. posso só para terminar este. Terminar não, Sim, depois diz. tu vê o que é que queres fazer com isto. Mas eu não sei se não foi o George Martin, mas foi um autor que cá teve, que me disse que a culpa disto tudo era dos processadores de texto. Porque quando ele era mais novo, ele escrevia numa máquina. Dava muito trabalho, era muito chato e todo o autor ficava satisfeito quando escrevia 200 páginas. Nem se podia dar ao luxo de reescrever muito, porque cada Uhum. vez que tinha que escrever uma página nova era um horror. Quando chegou o processador de texto, em que tu escreves, copy, paste, arruma de lado, vai buscar, escreve, a maneira de escrever mudou. E Uhum. isso reflete-se também nos manuscritos. Pá, eu acho que é muito interessante isso. Ok? Eu percebo a tua Porque ideia. Uma realmente pessoa, se quiser, vai lá atrás, vai e acrescenta. Se calhar não pensa com tanto afinco naquela palavra porque sabe que daqui a 5 minutos pode mudá-la. Eu percebo o que tu dizes e se calhar não, ajuda a não, acelerar. não, não custa tanto escrever, não custa tanto Sim. acrescentar texto, é automático. Percebes? Agora imagina o que é tu queres mudar alguma coisa, tinhas que pegar na folha, bater tudo outra vez, cortar as partes que não querias, acrescentar partes novas. Estavas ali 2 ou 3 horas a mexer em Uhum. papel para a frente e para trás. Tu agora andas para cima, espaço, pica, 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 já está. Portanto, e foi um autor que me disse isto, ok? Um autor que já escrevia no tempo da máquina de escrever e que escreve agora no processador de texto. Eu tenho a impressão que foi o George Martin, curiosamente. E acho fascinante isso. Portanto, foi a tecnologia que acabou por também levar a que as coisas estejam como Uhum. estão. Percebo. Eu fiquei a pensar então a que velocidade é que escrevia o George Martin quando tinha só uma máquina de escrever. Olha, devia escrever livros mais pequenos, Mais pequeninos. porque Os primeiros dele eram mais pequenos, eram. Isso eu, era. eu tenho ali umas prateleiras cheias de livros em inglês, que são grandes clássicos de fantasia e ficção científica dos anos 50, 60, 70. Olha, não há nenhum livro que tenha mais do que 1 centímetro de lombada. Uhum.
Sim, Epá, nenhum tem a tua polegada, de certeza. Portanto, Arthur C. não, Clarke, Gene Wolfe, esses gajos todos escreviam menos. o Isaac Asimov, Sim. epá, são uma série de clássicos conhecidos e alguns menos conhecidos. Nenhum tem mais de 1 centímetro de lombada. Histórias completas. Às vezes são também séries, mas imagina uma Uhum. série de 6 livros em que cada um tem 1 centímetro, portanto tem 180 páginas, pá, tudo junto dá 500 ou 600. Ora, isso é um único É um volume livro. hoje em dia. Portanto, mudou qualquer coisa e olha, e perguntas, mas escreve-se melhor ficção científica? Escreve-se melhor fantasia? Eu não acho que se esteja a escrever melhor. Eu acho que está-se a escrever mais. E pá, é muita palha. As coisas não andam rápidas, sabes? Tem muita palha, muita palha. Hum, pá, mas os leitores depois terão as suas opiniões. Mas o Martin, por exemplo, nem é um autor de muita palha. Mas, epá, se calhar concordamos que os últimos volumes dele já podiam estar um bocadinho mais descascados, não é? Sim, sim. Também acho. Acho que ele, principalmente nos últimos livros, aquilo ele não precisava de explicar tão bem toda a fisionomia do cavalo, ou a receita da sopa, ou o que for. Eu percebo que o George Martin seja um autor que me consegue pôr dentro da história. E isso poucos conseguem. Mas mesmo assim, se calhar há ali um bocadinho de palha a mais nos últimos. Se calhar principalmente o último livro. O último livro, se Eu calhar, acho que sim. foi o que eu senti mais. Mas já vamos voltar ao George Martin, porque vai ser o nosso tema final. Mas eu primeiro, pá, sabes, eu agora também para dar aqui um bocadinho de contexto às pessoas, eu quando comecei o meu blog de literatura, isto foi para aí há 9 ou há 10 anos, a tua editora foi a primeira com a qual eu falei, porque eu gastava muito dinheiro com a tua editora. Portanto, na realidade, quando eu criei o meu blog, tu perdeste um cliente. Espero que tenhas ganho outros com aquilo que eu depois fui escrevendo sobre os livros que a Cida Emergência foi lançando. Mas Acredito que a sim. tua editora foi a primeira e pá, eu gosto muito de ficção científica, gosto muito de fantasia. Tenho outros géneros que adoro, como tudo o que seja política ou espionagem, também gosto muito. Mas na altura fascinava-me ter uma editora onde realmente eu podia chegar na Feira do Livro e tinha as coisas todas. E pá, a pessoa com quem eu falei desde sempre, da tua editora, que sabe, sempre que eu queria um livro, perguntava, falava com ela foi-me dando sempre alguns conselhos e recomendou-me alguns livros fantásticos que eu não lhe iria pedir. Portanto, um abraço ao João, o teu colega João, que sempre me disse: Olha, este livro é bom, este livro mais ou menos, pá, li isto. E ele mandou-me, pá, há um mês, a dizer: Olha, tu tens que ler isto. Só que este livro é do Luís. E eu, pá, eu que agora tenho andado um bocado mais por fora, principalmente das novidades, até porque durante a pandemia as editoras deixaram de lançar, a grande maioria delas deixou de lançar livros. Ele mandou um mail a dizer: Olha, tu tens que ler isto. Pá, e este livro, eh, eu como ainda não o acabei, não o consigo Temos, resumir. Olha, desculpa, Rui, temos Pai, uma aqui um pessoa, visitante que vem interromper. Olha, o pai vai está nada. tá aqui a falar com um amigo, tens que dizer adeus e ir embora, está bem, meu amor? Lindo, lindo. Estás a comer qualquer coisa, já vi. Agora vai lá para dentro, vai. É o aparelho. Ah, está bem. Olha, é daquelas coisas que, quando se está em casa, que podem acontecer. Vem mostrar Acontece. um Oh, aparelho que não não é o tens noção aparelho, deve quantas estar vezes com. eu a gravar, já me aconteceu coisas assim parecidas, de ouvir coisas e sei lá, às Sim, vezes até o cão do vizinho, há tudo. Isto quando se grava há tudo. Mas olha, vai pronto, ter para com a mãe, vai. continuar aqui a história, este teu livro, primeiro tem uma cena que eu adoro, que é passado em Portugal, que é uma coisa que existe muito pouco. Aquilo que eu sinto, e posso estar completamente errado, tem a ver se calhar com as minhas escolhas literárias, mas aquilo que eu sinto é que os portugueses escrevem mais sobre o que se passa lá fora, ou sobre espaços lá fora, em que o universo está lá fora, uh, do que um autor lá de fora escreve sobre algo que seja português. Portanto, aquilo que eu te posso dizer é, eu sinto um certo orgulho enquanto português quando vejo um escritor internacional qualquer escrever sobre um livro que se passa em Lisboa, por exemplo. Sim. E eu vejo muito mais escritores portugueses a escrever sobre Paris e Roma, e epá, que são cidades fascinantes, não digo que não, mas às vezes chateia-me um bocadinho ver que alguns autores portugueses podiam mostrar coisas da história ou do espaço ou da cultura portuguesa e simplesmente vão
escrever sobre o que está lá fora, se calhar, não sei se vende mais ou. Não sei, pronto, existem N motivos. E portanto, eu quando vi que isto se passava em Lisboa, eu adorei. Isto passa-se numa altura de Lisboa, e é isto que eu quero explorar contigo. Isto passa-se numa altura, portanto, século XIX mais ou menos, em que eu não tenho bem noção de como é que era Lisboa, porque aquilo que eu te posso dizer é que enquanto pessoa, tanto na minha vida académica, eu sou de informática, portanto eu não sou nem de história nem de literatura, e aquilo que eu sinto é que pouco depois ali dos descobrimentos nós deixamos de ter uma noção exata do que era Portugal, como é que era Lisboa no século XIX. Portanto tens que ir ler os Maias, tens que ir ler essa, tens que ir ler dois ou três autores que se te fugirem, tu não tens noção de como é que era a vida em Portugal no século XIX. Isto é aquilo que eu sinto, e posso estar completamente errado, isto é aquilo que eu sinto daquilo que eu tenho lido. E depois vejo que tu pegas aqui numa espécie de fantasia em que tu misturas aqui um bocado de Lovecraft com Sherlock Holmes, com outras coisas aqui pelo meio, mas aquilo que me está a fascinar, e numa altura em que eu vou a meio e que isto são como se fossem contos em que há aqui uma ligação, portanto não vou fazer aqui spoilers, aquilo que me está a fascinar é a forma como tu me estás a transmitir como é que as pessoas se vestiam, como é que as pessoas viam a sociedade, como é que as pessoas falavam, por exemplo, em Macau, da realeza portuguesa e por aí fora. Eu queria só que explorasse aqui um bocadinho, porque nós já tivemos esta conversa, mas eu queria que explorasse aqui um bocadinho este trabalho invisível que é como é que eu consigo estudar isto tudo para depois passar para dentro do livro. Porque a verdade é que no fim, tu se calhar passaste mais tempo a investigar do que a escrever o próprio livro. E este é um trabalho invisível ao qual algumas pessoas, no limite, até nem sequer dão assim tanto valor, porque querem a história, a ação ou o que for. Fala-me um bocadinho aqui sobre este teu processo e dá-me assim uma ideia de quanto tempo é que tu já perdeste só a analisar como é que era Lisboa nesta altura. Pá, eu perder não perdi nenhum, mas já investi bastante tempo a estudar Lisboa, é verdade. Pá, quando, é assim, lá está, falávamos há pouco da fantasia. Até na fantasia tu tens que pesquisar muito. E eu acho que um dos calcanhares daquilo da fantasia, e até da, se calhar, não é só da fantasia portuguesa, é da fantasia em geral, é os autores acharem que depois de lerem O Senhor dos Anéis ou A Guerra dos Tronos, que estão prontos para escrever fantasia. Pronto, eu li, gostei, lá vou eu escrever fantasia. Epá, não, nada mais errado. Se tu lês O Senhor dos Anéis e fores escrever fantasia, tu vais ser mais um autor que copia O Senhor dos Anéis. E não vais escrever nada de jeito. Vais escrever um pastiche, um sucedâneo do Senhor dos Anéis, que muita gente escreve e muita gente vive disso. E tens autores famosos que estão a escrever sucedâneos do Senhor dos Anéis há 30 anos. E, como um Terry Brooks, ou um Shannara, e continuam a vender e venderam muito bem. É bom? Pá, não é. Nós publicamos, mas eu também não publico só coisas que gosto, porque se publicasse só coisas que gosto, como estávamos há pouco a falar, eu já tinha mudado de profissão há 15 anos, pelo menos. Portanto, tu não podes ir escrever fantasia pelas Senhor dos Anéis. Epá, e tu tens que ler muitas outras coisas para criares um universo realmente original. Mais original do que a realidade. Porque se a tua fantasia é menos exótica e menos original e menos fantástica do que a realidade, pá, foste ultrapassado pela realidade. Estás a escrever no género errado. Ora, Uhum. o Deus das Moscas tem fome não é fantasia, é, é um romance histórico de horror. É um fantástico de horror. Passa-se na Lisboa do século XIX, 1873, é quando temos o primeiro conto. E eu tive que ler muito para me sentir capacitado a convidar o leitor a viajar no tempo com a personagem a 1873, 74. Porque a Lisboa era diferente, Portugal era diferente, a política, a religião, a sociedade, a maneira de falar, o papel da mulher na sociedade, as roupas, o relógio, a bengala, o chapéu, os carros, a comida, tudo era diferente. Portanto, foi preciso ler muito, ficção, não ficção, tomar muitas notas. Eu tenho aqui mais de 100 páginas A4, cheias de notas, todas divididas, umas sobre tabaco e ópio, outras sobre roupa, outras descrições de pessoas, descrições de mobílias, descrições dos veículos, dos comboios, dos coches, dos trens, dos landaus. E só com esse trabalho de pesquisa é que tu podes reconstruir uma Lisboa ou outra cidade qualquer de há 150 anos atrás. Eu quando leio, por exemplo, Agatha Christie, que é uma
senhora do policial, tu repara que ela mal Fantástico. A fala. maior. Pronto, Agatha Christie, não é? É incontornável. Sim. Ela praticamente não fala no que rodeia as personagens. Tu estás a ler aquilo, nem te das conta que já passaram praticamente 100 anos desde que aquelas Uhum. histórias se deram. 1920, 1930. Epá, mas o Essa não fazia isso, por exemplo. O Essa descrevia muito o ambiente. Quando uma personagem entrava numa sala, o que é que se via? O que é que se ouvia? O que é que cheirava? Tu percebes logo, quando lês Essa, que aquilo não se passa em 1950. Percebes que se passa Uhum. em 1870 ou 1880. E eu tentei escrever como Essa. Tentei ir por esse caminho descritivo. O que só me complicou a vida. Porque eu podia dizer que o Benjamin Tormenta, que é o detetive do oculto, que é a personagem principal, que ele desceu o chiado, parou para comprar uns charutos, epá, e depois foi dar um passeio até junto do rio, e depois estava muito nevoeiro e os navios estavam lá atracados. Epá, eu não estou propriamente a convidar, não consigo, não me parece que seja uma grande viagem no tempo, assim, porque eu posso Uhum. imaginar isto da mesma maneira que vejo se for lá agora a Lisboa e der este passeio. Tu tens que dizer que o Chiado, pá, tem lá lojas que hoje não existem. As pessoas que circulavam, pá, estavam vestidas de outra maneira. Os galegos a correr, a transportar mercadorias e as cartas. As cantoras da ópera de São Carlos que desciam vaidosas, os botequins, que eram os cafés, pá, o pessoal a fumar e a mandar uns xistos e umas piadas. Depois os militares e os nobres bem vestidos, ou o rei ou a rainha a passear de cavalo ou de landau descapotável, com guardas ou sem guardas. Quer dizer, para ser uma viagem no tempo, pá, tu tens que ir ler, investigar e depois passar isso para o texto. Dá uma trabalheira dos diabos, mas a mim não me custa, ok? Eu adoro fazer isso, adoro pesquisar, adoro qualquer livraria que eu vá, eu vou à procura de livros do século XIX, tomar notas, pequenas coisinhas que descubro, e a ideia é, e espero conseguir isso com o leitor, é viajar no tempo, pá. Eu vou-te pegar na mão e vou-te levar para 150 anos atrás. Vou-te levar para a Lisboa do Essa de Queiroz, Uhum. porque esta é a Lisboa do Essa de Queiroz. Ele foi o meu guia de viagem, ao qual eu adicionei a componente fantástico. Porque as personagens do Essa não andavam a lutar com monstros, não andavam a navalhada nos becos, não andavam a ser perseguidas por sombras e a desencantar uns livros amaldiçoados. Não, eles andavam no teatro de São Carlos, passeavam no Chiado, iam ao passeio público, e jantavam, iam a um clube literário, ou iam a uma academia. Pronto, e eu adicionei o componente fantástico, de fantasia, de horror, muito à imagem de alguns clássicos que eu gosto, como o Alan Moore, ou o Mike Mignola, ou um Conan Doyle, que é mais realista, mas é vitoriano. Uhum. Mas sim, há muita pesquisa, pá, e dá muito gosto. E eu não sei se gasto mais tempo a pesquisar, se gasto mais tempo a escrever, Uhum. mas deve andar Pois por acredito ela. que se calhar ela por ela, né? E diz-me uma coisa. eh, tu, enquanto editor, tu no limite de certeza que já te aconteceu, apesar de se calhar não te chegar tanto, portanto, tu de certeza que não te aparece muito aquele escritor português que vai ter contigo e dizer: Luís, vê lá o que é que está aqui e vê lá se queres editar isto ou não. Mas de certeza que já te apareceu pela frente livros em que tu dizes assim: epá, isto não é comercial o suficiente, ou isto não está bem. E portanto, tu tens uma carreira de crítico, digamos assim, em que tentas também perceber o que é que pode vender, o que é que pode não vender. Quando estás a escrever o teu livro, tu sais dessa mentalidade, consegues sair daí ou em algum momento quando estavas a escrever pensaste assim: eu gostava de escrever isto assim, mas isto assim não funciona de um ponto de vista comercial ou o que for. Tu consegues te abstrair desse se calhar teu já mais mindset que possas ter por seres editor da Cid Emergência? É possível sequer? Epá, hum, eu, se um autor me tivesse chegado com este livro, eu tinha-o publicado. Okay? E eu já tive um autor que já não publicamos, que era o David Soares. Epá, não vendia bem, epá, mas escrevia muitíssimo bem. Eu gostava dos livros. E lá Ok. está, dava ênfase a Lisboa, dava ênfase a Portugal. Não ia escrever histórias passadas em Londres e Nova Iorque,
que já são cenários de bilhões de livros, não precisamos de os escrever cá também. Sim. Eu Ele sabia tem que um não livro vendia. pequenino, tem um livro pequenino que se chama Batalha, que Sim, vocês editaram. É muito sim. bom. Muito bom. Um Esse livro livro é super brutal. pequeno, deve ter a Mas, grossura deste dedo. É sim, e espetacular. mais uma vez, pá, um livro para ser bom pode ser muito pequenino. O Batalha é muito bom, mas havia outros maiores, pá, e muito bons também. Uhum. É um misto de romance histórico com thriller e com fantástico. Pá, agora Ele tem um sobre perguntas-me, os é pá, painéis de São Vicente, que eu também sim, li. exatamente, Eu sim. agora não me lembro do nome do livro. Com Fernando Pessoa. Agora tu Sim, perguntas-me, pá, mas isso fazias duas edições, fazias três edições? Não, pá, a gente fazia uma e até com tiragem pequena. Pá, e nunca se vendiam todos. Pá, mas dava o gosto de publicar. Dava gosto tentar trazer qualidade ao nosso nicho do fantástico. Pá, eu aqui tentei a mesma coisa. Portanto, eu se achasse que não tinha qualidade, não tinha publicado. Para já porque ia ser um desastre comercial. Pá, e depois porque pá, era só para ficar embaraçado, estar a publicar uma coisa que me ia envergonhar. Portanto, eu publiquei porque aquele mindset que tu falas pode estar consciente que isto dificilmente será um best-seller, mas eu não me envergonho nada do que escrevi. Gostei. Pá, fui muito rígido, fui muito exigente e estou muito confortável com aquilo que escrevi. Sinceramente, acho que é um bom livro. Agora, pá, mais uma vez, apesar de ter toques de romance histórico, que é um género que vende um pouco mais do que o fantástico, regra geral, apesar de ter toques de thriller e de policial, epá, não deixa de ser horror fantástico. Epá, e tu não encontras o horror fantástico no top, nem sequer quando é escrito pelo Stephen King, que verdade. lá fora Que é o maior. vende, epá, vende milhões, milhões, milhões. Uhum. Cá são tiragens pequenas. Portanto, eu fui-me pôr a jeito, não é? Fui escrever um género que só tem problemas. Mas olha, deu-me um gosto brutal. Estou a E vem escrever o mais, segundo né? volume. Vem um segundo volume daqui a um ano, ahm, com outros destinos. O Tormenta tem uma longa aventura no Egito, porque o Egito pá, para mim, é um daqueles locais míticos da literatura, como, por exemplo, Londres. E tu perguntas, pá, mas porquê é que Londres é um lugar mítico na literatura? Porque tu tens imensos escritores a escrever histórias passadas Sim. em Londres. É como Nova York. Principalmente nessa fase. Epá, Nova York posteriormente, mas Frankensteins, Conan Doyles, Rider Haggard, epá, todos os escritores que criaram depois o pulp, a literatura gótica, eles fizeram de Londres uma espécie de cenário mítico no nosso imaginário. E, e por isso é que há uma grande tendência dos autores depois a escreverem nessas cidades, não é? E eu queria fazer o mesmo em Lisboa. É? Queria fazer o mesmo em Lisboa, queria dar a oportunidade à cidade de Lisboa de ser palco de uma história épica, de uma história grandiosa, porque Lisboa era a capital do Império, ainda que Uhum. decadente, é verdade, mal governado há muitos séculos, mas era um império ligado aos 5 continentes. Epá, eu quis dar essa dimensão mais mística e épica a Lisboa. E o Benjamin Tormenta é talvez o detetive do oculto mais famoso da Europa neste universo que eu estou a escrever. Vive em Lisboa, é requisitado pelo Napoleão II ou III, já não me recordo, é pelo próprio Bismarck ou pela Rainha Vitória, porque ele investigou o que mais ninguém investiga. Mas ele vive em Lisboa e depois tem os seus segredos, tem os seus enigmas, tem os seus demónios. E ao mesmo tempo pega-nos na mãozinha, leva-nos para o século XIX e mostra-nos esta Lisboa, pá, que era uma Lisboa muito diferente, pequenina, muito mais pequena, pá, mas muito diferente. Eu gosto do nome do livro. Por acaso também gosto da capa. E há muitas pessoas que eu acho que olham para a capa e se não gostarem da capa não compram logo. Por acaso Ai, gostei não da tenhas capa, dúvida. gosto destes tons. Mas a A capa é muito capa é importante, não é? a capa é o cartão de visita que diz à pessoa: olha, pega em mim. Pá, e a pessoa depois pega. A pessoa depois olha para a capa e olha para a contracapa. E vem a segunda fase da conquista, do enamoramento, que é a sinopse. Tu tens Uhum. que ter uma grande sinopse. A sinopse tem que tocar mesmo nos pontos-chave.
Pá, se a pessoa pegou no livro e leu a sinopse e aquilo mexeu com ela, epá, vem a terceira fase do enamoramento, que ela diz, epá, quanto é que isto custa? Levo ou não levo? Mas já está meio comprado o livro. Uhum. Se tens uma má capa, o livro não sai da pilha. A pessoa vai pegar no livro ao lado, ok? Se tens uma má sinopse, se não consegues transmitir, se não consegues criar dinamismo na sinopse, a pessoa volta a apoiar-te o livro. A capa não te salva. Portanto, isto tem aqui uma série de regras e pá, tentamos sempre, não é? É marketing, Que as é pessoas marketing. levem os livros. Olha, para terminarmos, deixa-me voltar aqui a um tema. Este tema que eu vou pôr aqui, isto dava para 2 horas de conversa, vamos tentar exprimir isto em poucos minutos. E depois um dia mais tarde, se calhar voltamos a falar sobre isto. Hum, a última vez que nós estivemos a falar e que falámos assim sobre literatura, hum, nós fomos parar a um tema que é, eu acho sinceramente que o George Martin, e desculpa estar a voltar uma vez mais ao George Martin, a tua editora não é o George Martin, obviamente, não é só, é muito mais do que isso. Aliás, eu acho que se escolhesse o top 10 dos livros da tua editora, se calhar o George Martin só tinha lá um ou dois, um se calhar, talvez dois, e depois o resto eram muitos outros autores. Mas o George Martin tem uma coisa que me fascinou, e que nós falámos aí há pouco tempo, que é, eu acho que depois dele tudo se tornou diferente e muitos o tentam imitar. E porquê? Hum, eu quando eu na minha perspectiva enquanto leitor há um antes de George Martin e um depois. E porquê que há um antes e um depois? Porque depois de George Martin eu comecei a sentir receio que as personagens que eu gostava morressem. E isto pode parecer só sádico, mas não é. A questão é que, para mim, eu nem sequer tinha noção que precisava disto, percebes? Eu quando li Harry Potter, antes de George Martin, nunca passou pela cabeça que o Harry Potter pudesse morrer a meio de um livro ou a meio da saga, né? E, e depois, ou mesmo, sei lá, não faz sentido nenhum o Frodo morrer no primeiro livro, se é ele que leva o anel para o monte, para o Monte Doom. E depois chega um gajo, né, que eu começo a ler e que nem sequer conheço de lado nenhum, e o gajo mata-me uma personagem que eu adoro e com a qual já criei ligação de uma forma inesperada e no início. Eu, E enquanto personagem leitor, é que é um personagem com o qual super principal, estavas preparado completamente para uma ligado. trilogia. No mínimo, no mínimo. Portanto, é que aquilo que eu vejo é. Eu acho que uma das coisas mais difíceis num livro é tu conseguires criar a ligação entre o leitor e a tua personagem. Depois não vais matar a personagem. Né? E o George Martin faz isso. E depois disso ter acontecido, eu percebi que. Depois uma pessoa faz aquela introspeção, né? E era isso que eu queria ver aqui um bocadinho contigo. Aquilo que eu percebi foi, e tu se calhar tens uma forma diferente de ver as coisas, mas o que é que eu percebi? Num livro ou numa saga de fantasia, não existem muitos finais possíveis para o herói. O herói ou ganha no fim, ou perde no fim, ou sacrifica-se no fim. É só uma destas. Quase 99% dos livros de fantasia que eu li são reduzidos a isto no fim. Portanto, ou o herói vence, maravilha, o herói morre, epá, mas há outro que depois consegue e o bem ganha na mesma. E depois há aquele em que o herói se sacrifica e, portanto, morre, mas com isso as coisas correram espetacularmente bem para o resto do mundo. E o George Martin não é nada assim. E a partir daí, aquilo que eu noto é, não só N escritores de livros e de séries tentaram imitá-lo e não conseguiram, pelo menos com a mesma qualidade. E eu depois comecei a ler outros livros e aquilo já não teve o mesmo impacto. Porque eu comecei a perceber que precisava daquela adrenalina de epá, o Harry Potter agora está aqui a meio de um desafio, sabe-se lá onde, aqui num torneio na escola, e se o gajo morrer na próxima página? Que foi aquilo que eu comecei a sentir com a Guerra dos Tronos. Tu tens esta mesma visão e tu achas que isto vai ser diferente a partir de agora, sim ou não? Eu pergunto isto porque tu lês Martin há 20 anos e lês muita coisa Sim, também. há 20 Portanto, anos. Yeah. portanto Olha, diz-me o que é é que uma, achas. é uma boa pergunta e eu acho que o Martin, ele não criou nada novo. Ele trouxe, foi para a fantasia, algo novo. Uhum. Porque autores que matam as suas personagens principais, e às vezes até de forma mais violenta e mais chocante, já havia.
Uhum. Agora, o que o Martin se calhar usou, e até pode não ter sido o primeiro a fazer isso, porque um Glenn Cook já escrevia há mais tempo e já o fazia, com menos E é sucesso, muito. sangrento também. Bons livros que vocês têm. Sim, brutal. O Glenn Cook foi das maiores surpresas dos últimos anos para mim. Agora pergunta-me assim, vendeu bem? Epá, não, um desastre Não é? completo. Mas pronto, vamos voltar ao Martin. Uh, o que o Martin fez foi, como dizia a Daenerys, eu não vou parar a roda, vou partir a roda em pedaços. Quando a Daenerys falava a certa altura sobre aquela roda que era, ao fim e ao cabo, a política e as famílias. O Uhum. que o Martin fez foi despedaçar completamente as tais prisões que nós falávamos há pouco, as tais fórmulas. Ele rebentou com aquilo em todas as direções e escreveu a sua história. Epá, é a antítese do Tolkien. E não estou a criticar o Tolkien. Não haveria Guerra dos Tronos se não houvesse Uhum. Tolkien. Portanto, a dívida ao Senhor dos Anéis pelo Martin é imensa. Mas o Senhor dos Anéis foi tão original e era tão bom que se impôs como um canon, impôs-se como uma fórmula que todos foram copiar, fotocopiar, inspirar-se. E estávamos há pouco a falar disso, é uma tragédia. É uma tragédia. Eu acho que tu escreves melhor fantasia se nunca tiveres lido Senhor dos Anéis. Porque é muito difícil fugir à influência. Ora, o Martin despedaçou isso tudo. Tu não tens orques vestidos de negro, cheios de borbulhas e quistos, e do outro lado, gajos loiros lindíssimos vestidos de branco, que são paladinos muito bons, são os Capitães Américas. Não tens isso. O que tu tens é um, um Jaime Lannister, que é um bonitão, epá, que é um sacana horrível, que ainda por cima está enrolado com a irmã, e tu odeias de morte aquele tipo. Mas passado uns livros, tu amas aquele tipo de morte já, porque ele é o maior para ti e é um gajo que se redimiu e houve uma redenção. Epá, e depois tens o oposto, não é? Tens um Ned que faz coisas que tu, epá, como é que este gajo vai fazer isto? Epá, e quando tu pensas que ele afinal é o Frodo, eu vou ler uma trilogia com o Ned, cortam-lhe a cabeça. E tu pensas, então, mas acabou tudo, já não vale a pena ler mais, isto morreu. E Uhum. depois descobres que ele afinal não faz falta nenhuma, porque o Martin consegue ter 20 ou 30 personagens interessantes e faz-te apaixonar por todas e a relação entre elas, as transformações das personagens. E isto não tinhas isto na fantasia antes do Martin. A fantasia vivia de formas e previsível, sem pingo de criatividade, com E raras vivia da própria exceções. fantasia, não era? Enquanto que o Martin vive das personagens. A fantasia é uma adição, né? Só que está ali, é uma coisinha, é um pormenor, Mas não olha, é? eu acho que qualquer bom livro de fantasia tem que viver das personagens. E eu quando leio o Glenn Cook, nós publicámos uma trilogia, o ponto Uhum. forte do Glenn Cook são as personagens. É aquela personagem principal, que é uma espécie de um físico, um médico, a paixão que ele tem pela uma espécie de uma imperatriz do mal. Ele é gozado por todos os companheiros dos mercenários, que é a Companhia Negra. Ele é gozado por todos porque tem sonhos eróticos com a Imperatriz do Mal. Mas depois tu descobres que a Imperatriz do Mal nem é tanto uma imperatriz, nem é tão má. E que se calhar Uhum. o amor dele até pode ser correspondido. É espetacular, os personagens são brutais. Por trás disso tens fantasia, tens batalhas épicas, tens tapetes voadores, tens tudo e mais alguma coisa. Portanto, o ponto forte do Martin são as personagens, como são todos os grandes livros. Uhum. O Martin consegue não te dar uma personagem interessante nem duas. Ele dá-te 20, incluindo mais umas 10 ou 12 secundárias, que só elas davam também um livro, porque são brutais, estão cheias de personalidade e tu apaixonas-te por elas. Portanto, o Martin é um gênio. É um gênio que conseguiu sair do nicho do fantástico, apaixonou toda a gente que gosta de um livro, em princípio vai gostar de ler Martin. Eu dou sempre o exemplo da minha avó, que já tinha 90 anos, eu levei-lhe os primeiros 2 ou 3 livros, e ela pediu os outros, leu os 10 livros em 2 ou 3 meses, e depois perguntou-me pelo novo, como também tu me perguntavas no início. Ou ela já me perguntou isto há 5 ou 6 anos. Coitado, eu receio que ela nunca vá ler o próximo livro.
Portanto, o Martin, sem dúvida, mudou e, mais uma vez, os editores disseram aos seus autores: olha, tu tens que começar a escrever como o Martin. Tens que começar a escrever a fantasia que não é preto e branco, mas que é cinzenta. Tu tens que criar personagens que os leitores odeiam e amam alternadamente ao longo do livro. E houve essa pressão da parte dos editores americanos, ingleses. Mas ninguém escreve como o Martin. Acho que se espalharam todos ao comprido. Não sei se aproveitam muitos livros que tenham, lá está, utilizado a fórmula do Martin, que também é uma fórmula hoje em dia, muito diferente das fórmulas anteriores, mas não é qualquer um que faz isso. E depois tu vês, alguns canais de televisão quiseram replicar o sucesso da série TV. E uns foram comprar o Shannara, não sei se foi a MTV. Quem é que quer replicar o sucesso da Guerra dos Tronos e compra o Shannara? É porque não percebeu minimamente porque é que o Shannara... O porquê do sucesso. É que a Guerra dos Tronos teve. Não percebeu, pensou, aquilo tem dragões, tem uns feitiços, vamos buscar qualquer coisa que também tem assim uns monstros. Tu não percebeste porque é que a Guerra dos Tronos teve o sucesso que teve. E quem diz o Shannara diz uma série de coisas de fantasia que têm sido feitas que não têm as personagens. Porque tem a fantasia, mas não tem eu costumo dar este exemplo. Se tu pegares isto é um exemplo um bocado puxado, mas é aquilo que eu sinto. É que, no limite, se tu pegares nas personagens todas da Guerra dos Tronos e as puseres numa Itália de máfia em que todos eles usam fatos e andam de carros e aquilo continua a ser uma luta de família, aquilo continuava a ser genial. O mundo é só uma adição interessante, com dragões e os outros que vêm do gelo e não sei o quê, mas aquilo que realmente nós queremos saber é o que é que acontece ao Anão, o que é que acontece à Cersei, ao Tywin, ao Jaime, ao Ned, ao Jon Snow. Quer dizer, eu acho que as pessoas ficaram mais preocupadas quando o Jon Snow morreu do que ficariam se os maus ganhassem no fim. Porque as pessoas estão mesmo focadas naquelas personagens. Não é no mundo em si, tipo, o bem ganhar ou mal. Não, eu quero aquelas personagens. Eu quero saber se aquela personagem está bem ou não. Esta ligação que o George Martin cria é surreal, meu. Eu acho que não há ninguém, isto é obviamente um exagero, mas não há ninguém que não ande pela net, que mesmo que nunca tenha lido Guerra dos Tronos, não saiba quem é o Jon Snow. Porque quando o Jon Snow morreu, toda a gente só falava daquilo. Quer dizer, mesmo as pessoas, a minha mulher nunca leu e nunca viu a Guerra dos Tronos. E ela sabia que o Jon Snow tinha morrido. Estás a ver? Toda a gente sabia. Tipo, porquê? Porque é mais importante do que o resto. Não é? Mas olha, tu falavas na relação entre as personagens, a importância da personagem. Os produtores da série, quando compraram os direitos ao Martin, eles tinham pouca esperança de fazer a série, e o próprio Martin também tinha pouca esperança. Mas quando eles os dois produtores foram apresentar a HBO, aquelas reuniões em que vão apresentar um pitch, temos aqui uma coisa muito boa. Eles disseram aos diretores da HBO que Guerra dos Tronos era uma espécie de Sopranos no mundo do Senhor dos Anéis. Que é um pitch muito bom. Para já porque a HBO é que produzia os Sopranos. Portanto, eles sabiam muito bem que Sopranos era sinónimo de personagens fortes, interessantes, complexas e depois muita violência, muita facada nas costas, muita política. O setting, o cenário, era de fantasia. Senhor dos Anéis, obviamente que não era bem o Senhor dos Anéis, mas num pitch em que tu tens 10 ou 12 palavras para descrever o negócio que estás a apresentar, eu acho que é perfeito. E realmente é isso. A componente Sopranos, na Guerra dos Tronos, tem muito mais peso do que a componente Senhor dos Anéis. Tu tens lá realmente uns sacerdotes, umas espadas flamejantes, tens uns zombies, tens uns dragões, mas são ornamentos. As personagens densas, complexas, que te apaixonam e que te fazem ver 1, 2, 3, 50, 70 episódios, são o Jon Snow, são a Cersei, são o Jaime, é o Anão, é o pai deles, um sacana, não é? O Tyrion é uma personagem que tu odeias de morte. É o Joffrey,
pá, que dava vontade de estrangular quando estava a Ai. fazer. Portanto, são as personagens, pá, são personagens muitíssimo bem desenvolvidas e a série fez um trabalho fenomenal no casting, na escolha dos atores, pá, fenomenal. Obviamente que a série teve que fazer muitas mudanças, mas acho que fizeram um trabalho fenomenal e, pá, e merecem todo o sucesso que tiveram. Depois há o final, que incomodou muita gente, pá, mas se as pessoas Hum. pensarem um bocadinho, não se incomodam tanto. As pessoas são muito emotivas, falam muito sem conhecimento de causa, dizem disparates. Depois na internet são muitas pessoas a dizer disparates ao mesmo tempo, e então a coisa torna dimensões. Eu acho que a questão mais do final, pronto, houve pessoas que realmente não gostaram das decisões que foram feitas. Aquilo que incomodou não foram as decisões, foi a velocidade com que elas apareceram. Portanto, e nós já Sim, falámos sobre isso. Eu e tu temos a mesma já. opinião, que é isto eram mais 7 ou 8 episódios, portanto era mais season e meia, ou 10 episódios ou assim, e aquilo era Eu a melhor digo série sempre feita, né? mais 15 episódios para tu respeitares o ritmo a que estavas habituado e para contares a história que tinhas que contar. Portanto, precisavas de mais meia dúzia de episódios para acabares e depois mais uma season. Portanto, mais 15 episódios, tu fazias uma série que eu tenho a impressão que no nosso tempo de vida não voltarias a ter outra, Hum. porque não há material escrito, não há livros, séries de fantástico que tenham esta qualidade. Não há. Eu já tinha dito uma vez que eu acho que a única série que, na minha opinião, podia dar. Epá, e mesmo assim não era a Guerra dos Tronos, porque lá está, não tem 20 ou 30 personagens fascinantes, tem só meia dúzia, mas a única série portanto, que nós publicamos e que eu acho que daria, não era o Brandon Sanderson, nem o Steven Erikson, nem nada, era a série de Cushill, da Uhum. Jacqueline Carey, se não estou aqui a dizer Sim. um disparate. Pá, que realmente ela também te mata personagens quando tu pensas que as personagens são insubstituíveis e não fez isto porque estava a imitar o Martin, porque os livros são antigos. Ela também consegue-te fazer apaixonar pelas personagens e elas evoluem e transformam-se, pá, e são fascinantes. Tem ali um leque de 4, 5, 6 personagens, pá, de altíssima qualidade. Podia ter sido o Martin a escrevê-las. Só que pronto, são 6 livros na nossa edição, não Uhum. são 10. E, epá, e não há nenhuma editora, mas lá está. Quem é que vai adaptar o Shannara e não adapta o Kushil? Uhum. Eu tenho a certeza que o Kushil dava uma boa série brutal. Tem o erotismo, tem a violência, tem a facada nas costas, tem as personagens complexas, tem a evolução das personagens. Pá, que a maior parte das séries não tem. Okay? Nem o Sim, Witcher. porque Pá, o tu Witcher pegas, tu estou muito pegas. feliz. Sim, o Witcher acho que tem um mundo muito interessante, só que o Witcher, lá está, tem 5 6 7 personagens. Tu chegas ao George Tens. Martin, chegas à Guerra dos Tronos e tu pegas no Cão de Caça, que se calhar não entra no top 20 ou no top 30 das personagens mais importantes da história. Mas tu pegas na história do Cão de Caça e só aquilo dava uma saga. Portanto, toda a Dá. história desde criança, daquele gajo, com o irmão, a forma como ele tem que fazer o que tem que fazer para estar ali com o rei, e depois aparece a Arya, e depois toda a ligação que ele cria com ela, e depois ela Brutal. abandona-o, e depois ele. Pá, e tu pensas, porra, espera, isto é brutal como é que uma personagem que é completamente secundária tem tanto detalhe para quando nós juntamos as pecinhas todas, dizermos, este gajo tem aqui um fluxo espetacular. Esta é a grande diferença Dava, da Guerra dos Tronos. dava um livro, só o cão dava. E é como tu dizes, é uma personagem que se calhar não está no top 20. Pá, e é essa a magia do Martin. É essa a capacidade, a imaginação prodigiosa, a capacidade de desenvolver tantas personagens, todas elas têm uma evolução. A área, repara na área o que é que era e na área como é que acabou. Uhum. Ou como é que vai acabar, que não sabemos ainda. A própria evolução do cão, pá, não está ao alcance, não está ao alcance de qualquer autor. Nós temos É que tirar o preciso chapéu, muito somos tempo e abençoados muitas por. páginas e muito Por talento. isso é que também, se calhar, não está a demorar tanto. São muitas pontas para atar e depois alguma saturação, alguma idade, distração com outros projetos. Epá, e o livro já devia ter saído há 6 ou 7 ou 8 anos e ainda não saiu. Olha, mas também quando sair vai valer a pena. Acho que sim. Espero bem que sim. Olha, Luís, para acabar,
Só te quero perguntar uma coisa, e é para responder rapidamente, é porque estou mais ou menos a ver o que é que tu vais responder. Tu há bocado estavas a dizer que depois muitos outros tentaram imitar o George Martin, muitos outros tentaram fazer o mais parecido possível e não deu. Enquanto editor, eh, vocês têm todos a tendência de procurar o próximo George Martin? Isto, ehm, eu acredito de um ponto de vista comercial, tu no limite chegas e dizes assim, malta, para tudo aqui na editora. Agora vamos só procurar o novo George Martin porque isto é o que vende. Eh, isto é algo que tu sentes que no negócio das editoras está completamente enraizado. Eu pergunto isto, sabes porquê? Porque eu às vezes chateia-me um bocado chegar assim às bancas e de repente ler o novo Harry Potter, ou o novo Senhor dos Anéis, o novo Tolkien, o novo George Martin. Aquilo dá-me uma certa comichão, percebes? Era quase como antigamente era o novo Eusébio. Havia o novo Eusébio, agora daqui a uns anos vamos toda a gente dizer: olha, este puto joga bem, é o novo Cristiano Ronaldo. Isto não é bem assim. Como é que se passa numa editora? Tu já estás neste ramo. O que é que tu É assim, sentes das editoras todas a tentarem fazer isto? quando tu vais a Frankfurt, que é a grande feira literária, epá, isso é o pão nosso de cada dia. O que quer que esteja a ter sucesso, eles vão-te mostrar o novo. Ok, pode ser o novo Harry Potter, pode ser o novo Crepúsculo, pode ser o novo George Martin, pode, o que é que seja que esteja a vender, eles vão buscar coisas que são vagamente parecidas e tentam-te impingi-las para tu comprares os direitos. Depois aquilo é um desastre, e eles lavaram as mãos, não querem saber disso para nada, não é? Portanto, tu tens que ter cuidado com essas armadilhas. Mas faz parte do negócio. Quando alguma coisa está a correr bem, e tu já sabes que o leitor vai acabar. Portanto, o Senhor dos Anéis, imagina. Peter Jackson há 20 anos fez os filmes. O Tolkien era um autor que estava adormecido. Em todo o mundo era uma referência, conhecido, mas estava adormecido. Tinha umas vendas residuais todos os anos, mas ele já não lançava, já tinha morrido há muitos anos e não havia novidades há 30 ou 40 anos. Não é? De repente o Peter Jackson faz uma trilogia que foi muito arriscada, ninguém sabia o que é que ia acontecer com aquilo. Os atores não eram particularmente conhecidos. Penso que ele tentou levar o Sean Connery para ser o Gandalf. O Sean Connery não quis. Levou o Sir Ian McKellen, que ninguém sabia quem era. Okay? Hoje em dia toda a gente sabe, mas na altura, honestamente, a maior parte das pessoas não sabiam. Sim, era uma pessoa E muito de teatro, não tinha feito grandes filmes assim Não daqueles super tinha, não bombásticos, tinha, né? não tinha. E de repente tens uma trilogia de filmes que bate todos os recordes, que põe toda a gente a ler Tolkien, que ganha Oscars. De repente vendem-se milhões de livros do Tolkien. E o que é que as editoras fazem automaticamente? Ok, o pessoal vai acabar de ler o Tolkien e vai querer ler mais coisas parecidas. O que é que há? E vais buscar. Há coisas que tens no teu catálogo que dizem, isto é parecido. Vamos por aqui acrescentar um selo a dizer, quem gostou de Tolkien vai gostar de qualquer coisa. Uhum. E depois há outras coisas que se fazem, que é os próprios editores dizer, vamos procurar autores novos, vamos ver os manuscritos que recebemos para publicar fantasia. O que se fez cá em Portugal. Houve editoras que até publicaram autores portugueses. Porque o Tolkien estava a vender tão bem, vamos lá ver se os autores portugueses também se lançam. E publicaram-se muitas coisas, e algumas venderam muito bem. Portanto, é perfeitamente normal. Tu tentas herdar os leitores desse mega best-seller, porque eles vão querer ler coisas parecidas. Nós fazemos o mesmo. Quando houve a série do Crepúsculo, em que a Stephanie Meyer vendeu centenas de milhares, nós fomos buscar umas séries de vampiros que se passavam também em escolas com adolescentes e pusemos no mercado, com capas assim a fazer lembrar, venderam muitíssimo bem. Quando o Dan Brown esteve nos tops durante 5 ou 6 anos, todas as editoras portuguesas publicaram thrillers com a palavra Vaticano ou Illuminati Uhum. no título, e venderam-se milhares e milhares de livros. Os livros de colorir, até livros de colorir tu tiveste nos tops. Portanto, é E, normal, e porque são esses os 50 fenómenos. sombras de Grey. Eu lembro-me que houve um ano que Exatamente. vou à feira do livro e de repente penso, então, mas isto, o que é que se passou? Isto agora é só Parecia que estavas edições na e chicotes. Yeah. Fiquei Sim, tipo, nós publicamos, Luís, nós publicamos imenso livro na Senda
E digo-te, se não são essas modas a pôr as pessoas a ler, quando não há modas, quando não há assim nada que esteja a pôr as pessoas realmente a mexer-se, a venda de livros cai e vem para um nível assim muito morninho, em que não acontece nada. Portanto, a melhor coisa que pode acontecer para o mercado editorial é haver uma moda, porque põe as pessoas que não leem a ler. Porque as pessoas que leem em Portugal, pá, eu nunca, não sei se essas contas existem, eu sei que em cada português compra um livro e meio por ano. Um livro e meio por ano, a média. Mas só eu compro uns 20 ou 30. Portanto, há 20 portugueses, ou 30 portugueses, que não compram livro nenhum. Uhum. Mas quando há uma moda, eles compram. Alguns compram os José Rodrigues dos Santos, que é uma espécie de um Dan Brown português, Dan Brown ou compram português, umas sim. Sombras de Grey, ou compram um Crepúsculo, ou compram um Harry Potter, porque há os filmes, ou compram o Senhor dos Anéis, ou compram a Guerra dos Tronos, e é aí que as editoras vendem. Porque, porque senão, pá, tu tens 100 mil, 200 mil pessoas a ler em Portugal. Pá, e leem aquilo e é um nível muito baixo, que com muita dificuldade sustenta o mercado. Não te esqueças que em Portugal cada português em média compra um livro e meio, mas na Grécia, que tu pensas que é um país mais atrasado do que nós, as pessoas lá leem 3 livros e meio por ano, cada pessoa. Portanto, leem mais do dobro. Em Espanha, leem cerca de 4 ou 5. Portanto, já começa a ser o triplo. Se fores para a França, Alemanha, Holanda, Norte da Europa, leem 8, 9, 10, 12 livros por ano. Em Portugal, lês um livro e meio. Portanto, faz as contas. Isto é um país onde não se lê. Tu tens 100 mil pessoas que compram livros todos os meses. E tens 9 milhões e 900 que não compram livros, exceto os livros obrigatórios para os filhos que estão na escola e, Uhum. eventualmente, alguns livros de Natal para oferecer. É um mercado muito E não complicado. passa. E não passa disso. Bem, Luís, nós já vamos aqui, já vamos iniciar há quanto tempo? Estamos aqui há mais de hora e meia, ou perto disso. Pá, eu Sim, gostei está imenso desta extenso. conversa. Lá está, estas conversas sobre livros, eu ficava aqui o dia todo. Eu espero que a malta que tenha ficado até ao fim tenha gostado. Pá, da minha parte, obrigado por este bocadinho. Malta, Obrigado. vocês vejam no meu blog, eu daqui a uns tempos hei de ter a análise a este livro. Pá, enquanto leitor, deixa-me uma vez mais dizer-te muito obrigado por teres criado a saída de emergência. E isto não é qualquer tipo de graça, é simplesmente porque hum, não havia. Não havia livros. Eu lembro-me. eh, eu lembro-me do fascínio que foi quando de repente eu percebi que vocês tinham editado o A Baleia pela Galáxia, em português. Que é um livro fantástico e ninguém. Se alguém tiver a ver isto, que tenha lido esse livro, eu duvido que exista. Eu não sei se vendeu muito ou não, mas eu não conheço ninguém que o tenha lido. E é um dos Não, melhores sabes que livros que alguma vez li na vida. houve um filme, não é? Que ajudou um Sim, bocadinho a dar vida, mas o filme também não era a grande espingarda. não era não. E, mas vendeu pouco, pá. Eu adoraria ter publicado, são 5 ou 6, adoraria ter publicado. Uhum. Não dá. Não tens leitores suficientes em Portugal para publicar mais do que o primeiro. O segundo, provavelmente, já não conseguimos atingir o break-even. Já foi um livro que, pá, nos custou mais a produzir do que aquilo que faturamos com ele. Pá, e o terceiro é impensável. Isto acontece com tantas séries. Pá, e é muito triste, sabes? Mas, pá, nós não podemos parar. É como eu dizia no início, se a gente só publica o que sabe que vende, nós cancelamos a coleção Bang toda e publicamos o George Martin só. Pá, e não é isso que nós queremos. Nós queremos trazer autores, Pois. queremos organizar um festival, queremos lançar a revista Bang todos os anos, 2 vezes pelo menos, está outra agora nas livrarias. Pá, e olha, e queremos fazer o melhor que podemos pelo género. Mas, E para o pá, ano, pronto, precisa. Festival Bang mesmo a sério. Epá, eu tenho a impressão que sim, se tudo correr bem, para o ano que vem, 2022, vamos ter um festival a sério, idealmente não um dia, mas 3 dias, pá, com mais autores, com mais conversas, com mais gente. Estes 2 primeiros foram experimentais, correram muito bem. O do ano passado, a pandemia forçou-nos a cancelar. Já tínhamos o Joe Abercrombie, e a Uhum. Charlene Canyon confirmadas. A Charlene Canyon, todas aquelas são fundamentalmente leitoras que gostam da fantasia urbana. E depois tens o Joe Abercrombie, que é fantasia, não é épica, mais negra, de uma Uhum. meia militar. Tinhas 2 autores, lá está, nós tentamos trazê-los. A Charlene Canyon vende bastante bem. O Joe Abercrombie já vende muito mal.
Pá, mas nós Uhum. não desistimos. Enquanto a Nora Roberts e outros autores nos aguentarem, pá, podem contar com a coleção Bang para. Vamos estar aqui. Agora, precisamos de pá, pessoal como tu, que dá visibilidade e que apoia, e, pá, e precisamos de leitores que percebam que a gente pá, não pode perder os leitores no segundo livro e depois exigirem-nos que publiquemos os 10 livros. Então, se os leitores no segundo Uhum. livro foram embora, para que é que vais Vão para o publicar inglês, livro, não não é? é? Exatamente. Pois, Mas pode não quero percebo. estar a comentar, ok? Eu gosto muito do que faço, gosto muito dos nossos leitores. Pá, sem eles nós não estávamos cá, portanto não me estou a queixar. Mas é preciso que as pessoas pá, percebam o país em que vivem e da realidade em que as editoras operam. Que é complicado. As margens são realmente, pá, são baixas e os livros são baixos. E se tu venderes 100 mil livros e tirares 1 euro de cada um é uma coisa, se tirares 1 euro de cada um e só venderes 50 não tem nada a ver. Portanto, Pá, não eu tem percebo nada de economia perfeitamente. de escala. Sim, não tem nada a ver. Não tem nada. Isso Luís, pode ficar para outro dia, se quiseres. sim, sim, sim. Eu gostei bastante desta conversa. Um dia vamos repetir. Pá, sucesso com o teu livro, sucesso com a saída de emergência. Que venha esse festival para o ano, já que este ano isto está complicado. Pá, e pronto, obrigadão. E pá, grande abraço Obrigado, e boa eu. sorte. Obrigado. E votos de boas leituras aos teus seguidores todos. Sim, malta, se vocês. Eu até vos vou dizer, se vocês tiverem sugestões de livros para a saída de emergência, escrevam aí em baixo. Ou que livros é que já leram, ou se quiserem comentar o que quer dos vários temas que estivemos aqui a falar, estejam à vontade, comentem e depois nós tentamos responder. Malta, grande abraço. Tchau, tchau. Até à próxima. Até à próxima.